ela não tinha mais, vamos colocar assim, a palavra é dura, mas a palavra não tinha escrúpulos para vender. Quando eu fui buscar o direito, estudar direito, foi para virar um funcionário público. Se eu quisesse crescer, eu tinha que fazer a minha parte. Ninguém ia fazer por mim. Hoje, a minha loja que mais atende cliente no mês, ela atende 5.500 clientes no mês. Cliente não reclama de preço quando ele é bem atendido e tem experiência. Você me despertou um negócio que eu nunca tinha falado, pensado, que ninguém me perguntou dessa forma. Da onde que... Então, muito bem, meus queridos, começando aqui mais um episódio do podcast De Cliente para Cliente. É um lugar onde a gente fala de negócios, fala de marketing e fala da coisa mais importante em todos os negócios, que é o cliente, certo? E aqui também é um lugar para a gente reúne mentes brilhantes que estão por trás de grandes negócios para compartilhar aprendizado, conhecimento, para te ajudar a crescer o teu negócio. Antes de eu pular aqui e apresentar o nosso convidado e pular para o papo, eu tenho um recadinho, né? Que esse podcast ele é realizado pela plataforma Harmo. Ela é a única ferramenta de escuta do cliente do mercado que ajuda a aumentar o fluxo de cliente na loja física. Exatamente. Então, a Harmo ela é a única solução que reúne gestão do Google Meu Negócio, gestão de reputação online, gestão de pesquisa de satisfação, para que a tua empresa tenha um controle absoluto da experiência do cliente por toda a jornada, desde o momento da busca online até o pós-venda na loja. Então, se você tem uma rede de lojas físicas e quer monitorar a experiência do teu cliente ponta a ponta e usar isso para vender mais, chama a Harmo. Então, lê o QR Code aqui na tela ou aqui na descrição do episódio que você vai encontrar mais informações, tá bom, meus queridos? Então, bora por conteúdo. Aqui, pessoal, eu estou com um cara, eu tava muito ansioso para esse papo aqui. O cara, ele é marido da Luana, ele é pai do Lucas, muito bonito o nome, inclusive. O nome do Lucas e da Luísa, ele é cristão, advogado especialista em franchising. Ele é sócio fundador e diretor comercial da Universal Franchising, detentora da Empório Mineiro Cheirinho e o cheirinho aqui tá bom mesmo. A maior rede de cafeterias do Brasil, ele foi responsável pela expansão de 1.000 unidades. Caramba, vamos conhecer essa história aí. Com mais de 300 milhões em vendas de novas franquias nos últimos 3 anos. Ele é referência em expansão de franquias e fundador da escola do franchising também. Eduardo Scherer, bem-vindo, meu querido. Obrigado, velho. Um prazer estar aqui, tá? Prazer. A gente já Cara, estava tentando organizar para chegar e chegou o dia. Só que antes de começar, eu gostei foi dessa empresa aqui, tá? Não posso te apresentar ela, Temos inclusive. que falar sobre isso, Temos né? que Então, falar sobre isso. Olha como é que as coisas são importantes. Você vê aqui, a gente tá falando sobre o podcast, mas já gostei, porque conhecer tudo começa, a venda começa em conhecer quem é o seu cliente. Perfeito. A venda começa aí. Cara, eu já quero conhecer. Muito bom. Tá. E Edu, antes da gente pular, porque eu quero conhecer sobre a Xerimbom, sobre os pilares de cultura, tudo mais, eu quero, antes disso, passar pela tua história. E, cara, sempre conhecendo com empreendedor, como empreendedor também, eu quero conhecer a história desse outro empreendedor, cara, como é que tu começou e como é que tu chegou na Xerimbom. Tá, legal. Vambora, cara. Vamos lá, vamos... Eu falo, é o que eu mais gosto, é bater papo. Inclusive... Vamos um cafezinho? Vamos dar um brinde Vamos aqui, dar um brinde que aqui, isso, ó. cara, o cafezinho na taça. Cafezinho na taça. Que isso, aí, né? Os produtinhos, cheirinho bom aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Vambora. Cara, da onde que vem, né, o Eduardo? Eu nasci lá em Teófilo Otoni, não sei se já ouviu falar. Não conheço isso aí. Se você descer pro sul da Bahia, o pessoal que vai pro sul da Bahia conhece. Tem que passar por lá, Teófilo Otoni, alguns falam. A terra do Fred, jogador de seleção brasileira, Fluminense, enfim. E dali, cara, eu fiquei até os meus 16 anos. Depois eu fui embora para Belo Horizonte. Fui embora para estudar, para continuar os estudos, porque você está numa cidade do interior e é o caminho, né? Você acaba indo para alguns, né? Vai para a capital. Eu fui para estudar em Belo Horizonte. Ali eu fui buscar o direito e eu te confesso que quando eu fui buscar o direito, estudar direito, foi para virar um funcionário público. Por quê? Porque a gente tem sempre uma tendência de seguir o caminho dos pais, da família. Esse é sempre o caminho natural de todo mundo. Eu sempre digo isso. Porque, às vezes as pessoas me perguntam por que uma pessoa ficou assim, a outra travou. Eu falo muito por conta de raiz cultural. As pessoas acham que eles têm que ter raiz e não sair mais nunca do lugar. Até a árvore hoje você consegue tirar de um lugar e levar para outro, né? Imagina a gente que tem perna. Então, uma coisa é valorizar suas raízes, outra coisa é pregar suas raízes e não sair. Perfeito. E eu fui para Belo Horizonte para estudar para isso, para ser um funcionário público, porque meu pai é auditor fiscal
do Estado, um funcionário público, e eu sempre ouvia da minha mãe, tá vendo? Seu pai tem lá, o salário é garantido, a famosa estabilidade, né? Sim. E de fato, você tem um salário garantido ali todos os meses, você tem uma dificuldade maior de ser mandado embora, você pode sim ser exonerado, mas é muito mais difícil. Você não tem que ficar se preocupando com isso, e isso traz a falsa sensação de estabilidade para as pessoas. Só que ao mesmo tempo ele é um fator impeditivo, porque ele não te deixa crescer. Então ele abre duas portas para você, uma do que você vai ficar, que você está garantido ali de certa forma, e a outra, na verdade ele abre uma e fecha a outra, e a outra do crescimento. Perfeito. E quando eu fui estudar o direito, eu enxerguei isso no meio da faculdade. Eu falei, cara, peraí, será que é isso mesmo? E aí, como um filho de concursado, meu primeiro estágio foi aonde? Em órgão público. Fui fazer em órgão público. Fiquei ali em órgão público 6 meses. Falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Isso aqui é loucura. Ah, eu ia ficar louco também, cara. Não. Eu não consigo. Ah, é loucura. Meu Deus. Minha primeira chefe, ela falava o seguinte, É. não começa nenhum serviço 4 horas da tarde. Mas por quê? Porque o setor fechava às 5, ela para não correr risco de você ter que passar das 5 horas. Puta. Era isso. É. Aí eu falei, não, isso não é pra mim. Aí eu saí e fui estagiar em Muito escritório bom. de advocacia. Aí fui para o escritório de advocacia. E aí, cara, como estagiário ainda, eu, graças a Deus, me dei bem. Todos os lugares que eu trabalhei antes de eu empreender, eu, graças a Deus, eu digo assim, eu fiz meu nome. Eu deixei uma história marcada, eu deixei uma marquinha em todos os lugares que eu passei. E como estagiário, eu fui e fiz porque eu não tinha tempo ruim para trabalhar. E ali começou a me despertar. Mas esse escritório ainda era um escritório voltado para direito do consumidor. Eu trabalhei ali. Depois, nesse inteirinho, eu sempre gostei de ganhar dinheiro. Isso é um fato. Eu também fazia um bico de noite de barman, velho. Olha aí. Era barman. Era barman. Ia pra festa de noite, de quinta a domingo eu era barman. E estagiava, barman, estudava. Depois eu Isso fui... tudo em Minas. Tudo em Minas, tudo em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Estudando direito e fazendo isso. Daí a pouco, pô, tinha festa, eu comprava ingresso de festa e vendia, o famoso cambista que tem hoje. Mas naquela época não era tão... Hoje não existe mais, né? Mas Sim. comprava ingressinho de festa, ganhava. Sempre gostei de fazer a minha parte ali, sempre foi desse jeito. Eu sempre entendi que se eu quisesse crescer, eu tinha que fazer a minha parte. Ninguém ia fazer por mim. Eu sempre entendi isso. E aí, depois, cara, aí vem realmente o início do franchise, até chegar em Xerimbão. É até aí que a gente tem que chegar. Eu vou para um outro escritório de advocacia e dentro desse escritório, lá dentro, tinha a especialidade que era franchising. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Assim, no máximo que a gente conhecia o que era franquia, o nome franquia era muito... as pessoas não conheciam, era o McDonald's. Sim. Se falava naquela época, ainda Boticário já se falava, mas não se falava das marcas como hoje. E aí, eu conheci nesse escritório o que era franquia. Esse escritório advogava para algumas franqueadoras. E eu falo que foi amor à primeira vista. Eu já estava ali quase me formando. Comecei a entrar naquela atividade, naquela área. Daí a pouco eu me formo. Eu também, assim, graças a Deus, na advocacia eu fui muito bem sucedido. Eu estava ainda no 10º período, do 9º para o 10º, eu passei na prova da OAB. Legal. Então, eu já passei na prova da OAB ali, e aí então eu já tinha essa garantia, pô, eu já estou garantido como advogado, terminei a faculdade já com essa garantia. Então, o escritório também, de novo, eu deixando minha marquinha. Até uns dias atrás, cara, mais de 10 anos depois, se você entrava no site do escritório, tinha meu nome como um dos advogados que passou pelo escritório, um dos maiores escritórios que tem do Brasil, e tinha meu nome marcado lá. Até hoje, até uns tempos atrás. Depois eu vou até pesquisar se ainda está lá no site. Que legal. E aí, cara, eu me formo e aí eu me apaixono pelo franchising, de fato. E eu começo primeiro a advogar para as franqueadoras. Então, eu começo no franchising, Perfeito, advogando para a franqueadora. E aí, Lucas, você me despertou um negócio que eu nunca tinha falado, pensado, que ninguém me perguntou dessa forma. Da onde que... Vamos contar a história do Eduardo. Todo mundo quer logo ir na história da Xerimbom. Todo mundo quer ir nessa história, né? Então... Você foi acho que foi o primeiro que puxou isso aí. E olha que loucura que acabou de vir aqui na minha cabeça, cara. Eu acho que muito dessa visão minha, da preocupação com o cliente na ponta de entender quem é o cliente, ela já vem desde a advocacia. Olha aí. Do direito. Porque quando eu comecei a advogar,
Eu nunca fui o advogado daquele de ficar sentado lá no escritório esperando o caso chegar, então espera a demanda do cliente vir para eu poder atuar. Eu nunca fui assim. Na realidade, eu estava sempre com o meu cliente. Quando o cliente me contratava, eu ia para dentro da empresa do cliente. Eu ficava lá, eu ficava 2, 3 dias dentro da empresa do cara, entendendo como que eram os processos, eu dava pitaco nos processos. Tanto que uma das franqueadoras, eu cheguei a comprar uma franquia deles. Eu virei franqueado da marca. Caramba! Então, eu passei por isso, eu sei o que é ser franqueado. Skin in the game total. Total. Eu falei, é isso que eu vou fazer? Então, eu vou para cima. E isso me fez conhecer muito o mercado. Mas chegou num determinado momento do franchising que eu comecei a querer desistir do franchising. Eu não sei se você já conhecia o franchising. Lá em 2013 para 2014 eu quis começar a desistir. Pelo seguinte... E daí tu já tinha essa unidade já? Já tinha, eu já era franqueado. Perfeito. Eu atuava desde 2009. Perfeito. Advogando. Aí em 2013 acontece um fato que me faz falar assim, cara, eu vou sair disso. Eu comecei a prestar um trabalho para uma franqueadora que ela não tinha mais, vamos colocar assim, a palavra é dura, mas a palavra não tinha escrúpulos para vender. E aconteceu um fato específico que me fez tomar a decisão. A gente fazia-se eventos para venda de franquia. Então o cara ia lá, conhecia a marca, aquilo tudo, e depois ele já vinha, depois tinha um contrato para ele assinar ali. Não era tão prático quanto é hoje ali. Sim. E esse cara estava ali conversando com a gente para assinar o contrato, um rapaz. E esse rapaz, porque não, agora vai ser bem melhor para mim, porque eu vou investir esse dinheiro aqui, esses 50 mil reais, na época a taxa 50 mil. Eu vou investir esses 50 mil reais, cara, vai ser bem melhor, porque, pô, eu fico correndo risco o dia inteiro na rua e tal. Mas o que você faz? Eu sou motoboy. Aí eu, cara, então onde você vai montar? Aí ele, eu vou montar em tal lugar, tipo, próximo de uma comunidade. Eu, pô, legal, acho que vai dar super certo e tal. Ele, cara, eu só tenho que ver aqui, porque esses 50 mil, eu talvez vou ter que vender minha moto para completar e tal. Aí eu falei, não, mas não é só 50. Aí eu fiquei assim na cabeça, aí eu falei com o cara dos donos, falei, velho, não é só 50 mil. O negócio, esse cara tá achando que com 50 ele vai montar a loja toda. Sim. E não era 180. Aí ele, você não tem nada a ver com isso. Eu só quero esses 50 mil dele. O problema é dele se ele não entendeu. Aí aquilo bateu assim, tá no coração, velho. Eu falei, não. Tá bom. Eu dei um jeitinho, falei com o cara o que era. O cara, graças a Deus, desistiu. Sim, imagina. Não comprou. Ele se endividar completamente. Ele não ia conseguir, né? Dar jeito. E ele ia perder o ganha-pão dele, que era a moto. Exato. Porque ele era motoboy. E aí, naquele dia, eu tomei uma decisão. Eu falei, vou largar o franchise. Porque não só essa empresa que eu estava lá como advogado, mas outras que eu já conhecia estavam fazendo isso. O franchising começou num determinado momento. Qualquer negocinho que o cara via, ele queria transformar em franquia. Tanto que você lembra, não sei se você vai lembrar das paletas mexicanas. Eu ia dar esse exemplo, inclusive. Paleta mexicana, não foram elas, mas teve várias. Então, assim, cara, foi um negócio que começou assim, qualquer negocinho ia. Era pessoas que tinham, ou pessoas que estavam com o negócio quebrando, queria salvar o negócio vendendo franquia. Se você tá quebrando com o seu negócio próprio ali, franquia não pode ser um caminho para você. Com certeza não. Ele tem que ser um sucesso. E aí eu quero largar franquia nessa época. E eu larguei. Aí eu larguei, falei, não advogo mais para franchise, vou sair disso, vou para outro rumo. Eu era um advogado bem sucedido, falei, cara, eu vou buscar dar aula. Aí eu vim para o sul de Minas, e vou para São Lourenço, minha esposa de lá, eu falei, vou buscar a faculdade para dar aula, vou advogar, vou voltar a advogar casos normais. Mas, cara, o sangue de empreender não ia embora. Lá dentro, eu mesmo, tá? Eu assava as carnes e servia para os clientes, abria a cerveja da geladeira, o negócio começou a bombar. E eu, faço uma reforminha, transformo o negócio numa verdadeira máquina ali. Que legal. E o negócio vira um restaurante. Então, de novo, é o cliente que determina. Exato. Só que você tem que entender, você não pode sair aceitando tudo do cliente, você tem que ver qual que é o 80% tá pedindo. E aí a gente, vira restaurante, o negócio começa a bombar, e é aí que surge o Xerimbão. Dentro desse restaurante, eu conheço o universo dos cafés especiais. E eu já conhecia o Wilton, meu atual sócio, a gente já se conhecia, e a gente conhece esse mundo do café especial, e aí, de novo, tem a ideia, a gente pode... Café especial, quem falava de café especial? Não existia. Isso
2014. 2014 não falava. Não, pode pegar Não. todas as redes aí de café especial, nenhuma não existiu em 2014. Não falava mesmo. Não se tinha isso, era café tradicional e o especial era aquela conversa, é todinho mandado para fora. A gente fica só com lixo e é tudo mandado para fora. E a gente queria levar um café de verdade. É um deleite na boca isso aqui. É um café de verdade, a gente queria levar para os clientes, eu queria democratizar. E aí, beleza, aí a gente chega em Xerimbom. Mas a história do Eduardo é essa construção e você me despertou isso. O Eduardo, lá de trás, desde a advocacia, já tinha esse olhar que tem hoje para o cliente. Que o negócio, se você não achar quem é seu cliente certo, você não consegue fazer a venda. O grande problema da venda é tentar vender um produto que não está alinhado com o seu público-alvo. Ou querer tentar vender todo tipo de produto para todo tipo de cliente. Isso também não existe. Também dá errado, né? Isso também dá errado. E daí, Edu, só explorando aqui, daí, beleza, tu falou, surge então nesse empório, nesse restaurante que você fez, surge a Xerimbom. Só que daí surge dentro desse lugar, tu já abre uma unidade fora disso, como é que aconteceu essa transição aí? Aí surge a primeirona unidade que a gente abre, foi aqui em São Paulo. Olha. Primeirona de todas, só que não deu certo. De novo, cliente, era um negócio, abriu no Pátio Paulista, um quiosque para vender café, doce de leite e pão de queijo. Só que o que a gente entendeu? Para a conta fechar, precisava atender 300 clientes no dia. Não se atendia. Até hoje, a minha loja que mais fatura no Brasil fatura 260 mil. Para uma cafeteria é surreal, tá? Sim. 260 mil. Dia, né? Não, 260 mil mês. Ah, não, 260 mil reais mês. Ok. E ela não atende. Não, e para cafeteria esse é um número assim. Sim. Nenhuma. O ticket o ticket é baixo. Nenhuma cafeteria, nenhuma rede do Brasil hoje tem esse faturamento. Tá? Só gente, só Xerimbom chega nesse faturamento 260 mil. É a que mais fatura. Não é uma média, tá? Sim. São as topo lá. Sim. A grande média do Brasil geral é 80, 100. Legal. Beleza? Aí a grande média das outras é 50. Boa. Do mercado. E aí, essa loja, para fazer os 50, os 40, 50, que é uma conta de equilíbrio e sobra um dinheiro pro franqueado, tinha que atender 300 clientes por dia. A máquina, nas 12 horas do shopping, não cuspia. Ela não tinha tempo hábil entre um café e outro, ela soltar 300 e outro. Uma fila de 300 pessoas, você já viu uma fila de 300 pessoas? É um absurdo. É um absurdo. Não dá. Hoje, a minha loja que mais atende cliente no mês, ela atende 5.500 clientes no mês. Caraca. Entendeu? Então, assim, a conta nunca ia fechar naquela época. E aí não deu certo. Aí a gente fechou essa loja, não deu certo. Vamos entender de novo. Aí a gente traz mais uns produtos de empório, a gente traz mais doces, mais coisas ali. Então vocês mexeram no mix aí? Mexemos no mix. Para aumentar a margem. Aumentamos o mix, mas ainda a conta não fechava. A conta não fechava nesse sentido. Eu precisava ainda de... Porque um negócio, no final das contas, é assim, ela tem que ser tem que parar de pé um número de clientes minimamente viável dentro da loja versus um ticket médio que a loja consiga produzir. Nessa multiplicação, dá um faturamento diário, que na multiplicação do mês dá o mensal, paga a conta e sobra. Perfeito. Para ficar mais básico. Nessa multiplicação ainda, era muito cliente necessário para o ticket médio. Então, eu precisava aumentar ticket médio. E hoje, ainda é a realidade. Assim, o franqueado hoje meu, que não consegue ter sucesso com a loja dele, é o que não entendeu ainda a mentalidade que ele é a obrigação dele, hoje, vender mais produtos para o mesmo cliente. Não é mais cliente. Perfeito. É vender mais produtos para o mesmo cliente. Então, o cliente chegar lá e pedir, me dá um café, um pão de queijo, você não pode vender só um café, um pão de queijo para o cliente. Você tem um mix inteiro. Você tem que saber que você tem que vender mais alguma coisa doce, mais um produto para levar e aumentar o ticket médio. Então, isso serve, Lucas, para qualquer negócio no mundo. Se você vai comprar um carro zero, você compra o carro, na hora que o cara acaba o carro, o que ele começa a te vender? Acessório. O que ele começa a te vender? Pacote de revisão. O que ele começa a te vender? Seguro já dentro da loja. Se ele não fizer isso, ele ficar só do carro, a venda do carro, ele não consegue, ele não aguenta. Até porque, né, Edu, quanto mais produto o cliente consome, mais ponto de contato ele tem com a marca e maior a chance dele retornar. Exato. E nenhum negócio cresce só com cliente novo. Nenhum, é loucura. É loucura. É loucura querer... Rapaz,
O pessoal me assustou aqui, entrou com mais café. Vamos tomar mais um? Vamos. Vambora. Vamos acelerar aqui, meu. Rapaz, Olha aí. Tá. Que isso, cara. Ó, a produção Nossa aí. senhora, a produção a produção trata bem aqui, hein? Trata, tá A produção doido. trata bem, que Obrigado, isso. ó. Muito, muito lindo. E aí, cara, esse é hoje, eu ainda... Não só eu, assim, o mundo dos negócios, ele sofre com isso. Se ele não entender que, cara, você já está com esse cliente lá dentro. Se você não aprender a vender mais para o seu mesmo cliente, é a hora que você não consegue sobreviver, porque ninguém consegue, cara, ficar cavando um buraco todo dia. É absurdo, ninguém aguenta. Eu tô te falando isso porque, assim, eu sou do mundo das vendas, tá? Sim. Eu vendo todo dia para cliente novo. Eu tenho que fazer esse trabalho. Franquia é isso, mas eu faço esse trabalho, mas eu faço outro, porque meu franqueado, quando ele entra, ele não entra, eu não ganho dinheiro na taxa de franquia. Todo mundo, você cobra na taxa de franquia. O custo que eu tenho para manter a máquina girando é absurdo, cara. Meu custo mensal da máquina de venda é surreal. Eu não vou falar valores aqui, porque tem meu concorrente assistindo. Sim. Mas eu te falo depois no bastidor. Nego olha e fala assim, mentira. É milionária a minha máquina de venda. Sim. Então, eu não ganho dinheiro ali. Mas eu ganho dinheiro fazendo o quê? Vendendo isso aqui para o meu franqueado. Perfeito. Vendendo café de todos os tipos, vendendo doce de leite, vendendo tudo. Muito bom. Para esse cara que comprou a franquia e entrou. Que já é o meu cliente. Sim. A mesma coisa o cara na ponta, ele tem que pensar ser o mesmo cliente. Então, voltando aqui naquela conta matemática lá, a conta ainda não fechava só o empório. Aí a gente começa a entender quem é público-alvo da loja, que queria não só tomar um cafezinho, um pão de queijo, queria um momento de experiência, cara. As pessoas queriam sentar e ter aquele momento. É daí que surge esses produtos que você vai na loja e conhece hoje. É um café servido na taça, ao invés de na xícara. Isso aqui tem... O pessoal fala, por que é isso aqui? Cara, porque isso aqui é mais experiência. Isso aqui é muito mais experiência. Cara, café é bom demais, cara. Isso aqui é muito mais experiência. E você cobra mais caro por experiência. Total. Cliente não reclama de preço quando ele é bem atendido e tem experiência. 100%. Agora, você imagina você ficar disputando uma xícara de café no preço com todo mundo. Você vai cair na vala comum. Total. Agora, se eu coloco uma borda de doce de leite, se eu coloco uma cobertura de chantilly no café, aí se eu pego aquele produto hot dog mineiro e aí eu coloco uma fatia de queijo ou maçarico. Aí se eu crio uma bebida chamada Julieta e Romeu. Eu estava agora cedo malhando com um amigo e aí ele tinha tempo, não ia na loja, ele falou, cara, eu fui numa loja sua outro dia e aí eu vi Julieta e Romeu. Eu falei, deixa eu ver esse negócio. Ele falou, caraca, velho, surreal, o que é o Julieta e Romeu? Vem da sobremesa, Romeu e Julieta, só que é para beber. Então é a goiabada. E só que por que a gente dá o nome de Julieta e Romeu? Porque o nosso negócio, o público, é feminino. É mulher, a maior parte do público. Então boa. a gente já entendeu que é mulher. Então tudo que eu faço, eu valorizo a mulher. Então é Julieta e Romeu lá não é Romeu e Julieta. Cara, isso é uma baita sacada, hein? De novo, né? Conhecer o público. Eu conheço o público. Então tudo que você está vendo dentro da Xerimbão é criado por público-alvo. E qual que é o desafio que a gente tem no negócio? É realmente fazer a rede de franquia, de franqueados, sempre entender isso. Não adianta querer colocar pão na chapa na Xerimbão. Pão na chapa, você não vai conseguir gerar valor no pão na chapa. Aí se você colocar o pão na chapa tradicional, ovo mexido, né? Se você quiser virar padaria, você vai ter que cobrar preço de padaria. Aí você volta lá em 2014 que você tem que aumentar volume de cliente para compensar o ticket médio, que vai ser muito baixo. Então, você entendeu? Quem está assistindo aqui, entende a relação. Pega essa sacada aqui. Se eu tenho um produto que eu consigo gerar um ticket maior, ok? Eu tenho um produto que eu cobro mais, gera o ticket maior. Automaticamente eu preciso de menos clientes dentro da loja consumindo. Se eu pego um produto que eu tenho um ticket menor, eu preciso de mais cliente. Então, o que é mais fácil eu fazer? O mais fácil é eu gero valor no produto, gero valor para poder cobrar o valor e não preciso ficar sofrendo com tantas pessoas. Então, muito bom. Essa é a simples visão do negócio. Muito bom. Essa é a simples visão do negócio. Eu gero valor naquilo que eu vendo. Perfeito. Porque eu entendo, eu falo assim, quando eu vou vender alguma coisa, eu não penso com a minha cabeça. Eu penso com a cabeça de quem está comprando. Perfeito. E eu entendi que quem está comprando, ele cada vez mais quer experiência nas coisas. 100%.
As pessoas querem experiência. Não, e tu sabe, Edu, uma coisa que a gente compartilha muito, que é o atendimento que eu tive lá no meu banco digital. Caraca. E aí, cara, a régua sobe muito. Porque a expectativa do cliente fica inflada a partir das experiências que ele tem na vida dele. Exato. Não apenas com a sua marca dentro do seu segmento. Exato. Pronto. Caraca, você matou aí agora. É exatamente isso. Eu falo, eu adoro o Nubank. Sim. É o banco para o empresário do meu nível? É o banco para o empresário? Não, talvez não. Ele está buscando, você sabe, né? Ele está querendo cada vez pegar um cara maior. Mas eu adoro aquele atendimento, velho. Eu não preciso ficar esperando ninguém resolver meu problema, velho. Exato. O problema é resolvido o atendimento. E aí você acabou de falar uma coisa. O que eu espero hoje do meu outro banco físico? Que ele me atenda da mesma forma que esse aqui, porque é setorial. Esse setor já está fazendo isso. E aí você começa a querer cada vez mais essa experiência. Só que você quer essa experiência dos outros produtos que você compra também. Então, no digital também tem isso, essa experiência. Tô 100%. Eu falo até a gente aqui vendendo xerimbão. Eu falo, cara, todo dia eu acordo pensando o seguinte, Lucas, como que eu vou atender o meu futuro franqueado da forma que ele está pensando? Da forma que ele está pensando e querendo ser atendido. Perfeito. Todos os dias eu acordo pensando nisso. Meu feriado, esse feriado, foi essa loucura, né? Sexta, segunda de feriado. Acaba a economia já nessa louca. Eu fiquei maluco. Eu falei, eu vou pensar. E eu fiquei o final de semana, eu reescrevi meu atendimento inteiro. Eu comecei a pensar, por que eu faço aqui sempre? Eu estou sempre mergulhando lá no operacionalzão mesmo, no início, para eu entender. Então, o que eu fiz nas últimas semanas? Eu falei, eu vou começar a atender. Então, o lead chegava e eu comecei a atender. E eu vi que estava tendo mais dificuldade no atendimento, porque eu estava ouvindo meu vendedor gritando, cara, tá difícil, os caras não atendem, os caras não retornam, os caras não falam. Aí o caraca, tá, deixa eu ir atender. Fui atender, falei, caraca, maluco, tá difícil. Tem que pensar, como é que esse cara tá querendo? Aí, o primeiro passo é pesquisa. Pesquisa como ele gostaria. Eu tenho base para quem eu já vendi. Peguei para quem eu já vendi e comecei a fazer pesquisa. Tá, entendi. Tá, então agora vamos escrever dessa forma. Muito bom. Aí eu reescrevi minha forma de atender. Aqui. E estou agora treinando o meu time de novo nessa forma de atender. Eu estou olhando quais são as novas objeções que o mercado está criando para a franquia. Quais são as novas dores que estão surgindo para a franquia. Então, o tempo inteiro eu estou olhando para isso. Muito bom. Eu estou olhando para os novos canais. O que hoje, assim, a gente tem televisão. Televisão é televisão, não se discute, mas a internet ainda é uma força, é a força, e eu falo de retorno mais rápido, porque televisão, ela demora, você precisa estar se massificando ali para o cara. A internet, não. Mas e a junção dos dois? E a junção do influenciador junto? Total. Você sabia que tem influenciador hoje que retém mais pessoas assistindo o canal dele do que emissoras de TV grande? Caraca, eu imagino. Do que programas, né? Não é emissora como um todo, mas programa. Então, se você pegar um programa X e um influenciador X, esse influenciador tem mais retenção de pessoas, de público assistindo aqueles stories e aquelas coisas dele. Sim. Naquelas 24 horas do stories, do que um programa de televisão. Tem aí a Virgínia, é um super caso disso. Tanto é que caso agora tá na televisão por ela conta foi da pra audiência, televisão, né? Exato. Aí o que a televisão tá fazendo? A televisão tá vindo buscar o cara da internet e levando. O Joel J foi pra televisão. É, isso aí. O Joel J tá lá no SBT também. Ah, ele tá lá também? Tá lá também, pô. Caraca, não sabia. O cara tá fazendo sucesso aqui, vai pra lá. O Flávio Augusto, eles fizeram um programa, só que o Joel tá fazendo mais programas. Sim. Então, o que tá acontecendo? O João Adib não ficou gigante na internet. Gigante. O que ele fez? Peraí, deixa eu pegar a televisão agora. E o que ele faz? Ele pega a televisão e mostra na internet. Perfeito. É verdade, é isso aí mesmo. Nós fizemos o que agora? Nós fomos pro Celso Portiolli e pegamos a televisão e mostra na internet. Eu já tive mais visualizações e mais retorno do que passou na televisão e eu mostrei na internet do que aquele momento que passou de fato na televisão. Caraca, sério isso? Entendeu? Que então, loucura, assim, só que cara. eu peguei a TV e mostrei ela na internet.
Por quê? Porque quem está assistindo gera uma credibilidade danada, porque não importa o Claro. que eu penso, importa o que o cliente pensa. Exato. Aí o cliente fala, caraca, velho, que legal, os caras estavam... O cara fala, eu não assisto TV, mas ele respeita a TV. E ele fala, os caras estavam na TV. Só que ele tá me vendo na TV pela internet. Muito bom. Muito bom. Entendeu? E, Edu, a gente falando sobre a experiência do cliente aqui, tu falou muito sobre essa questão com o produto, entender o público-alvo, etc. Eu queria explorar um pouquinho dos pilares de experiência da Xerimbom, né? Tu falou, cara, tem um esquema da taça, o café especial. O que mais vocês pensam, assim, para entregar a experiência para o consumidor? Né? Tu falou do queijo maçaricado. Sim. Né? Essa experiência, Lucas, ela nasce primeiro da gente entender quem é o nosso consumidor. Perfeito. Tá? Ela nasce exatamente daí. Ao longo dos anos, no desenvolvimento do negócio, quando você pensava em café, você já olhava e falava assim, cara, café todo mundo bebe. Pão de queijo, todo mundo come. Doce de leite, a mesma coisa. Eu até brinquei ontem numa palestra, falei, cara, as pessoas ela podem até não gostar de um dos três, mas de dois, todo mundo gosta. Não tem como. Não tem como. Eu até desconfio quem não gosta. Eu falei isso na palestra. É isso, cara. Eu falei, se você não gostar de dois desse, eu não faço negócio com você. Eu não quero ser nem seu amigo. Não quero. Entendeu? Então, assim, beleza. A pessoa gosta. E a gente tinha muito essa visão. Ou seja, que a cafeteria poderia ser para qualquer um por conta disso, porque todo mundo gosta dos três. Tá bom. Só que quando a gente vai para a vida real, isso no papel, na imaginação, é legal, né? A gente pensar... Sim. Por quê? Porque você está pensando dessa forma com a cabeça de quem agora? Com a sua, né? Sim. Não com a minha. Só que existem 224 milhões de pessoas no Brasil. Total. E elas não pensam igual você. Total. Tá? Então vai existir gente que não gosta de pão de queijo, vai existir gente que não gosta dos três. Ponto final. Entendeu? Vai existir gente que come pão de queijo e cafezinho só para matar a fome. Não come porque gosta. Sim. Come para matar a fome. Vai existir gente que toma café só para fumar um cigarrinho depois. Vai existir gente que toma café muito bom. Só para não dormir. Que acha que é o café que não vai deixar ele dormir. Entendeu? Então você vai começando a pensar nisso. Tem público de tudo. Perfeito. Quando a gente abriu achando que qualquer um poderia, quando você pensa que é qualquer um, o que você fica fazendo? Você fica atirando para tudo quanto é lado. E fica genérico. Exato. Você não foca. Sim. E quando você pensa em qualquer um, você tem um negócio com limitador de pessoas ali para atender também. O negócio não é tamanho infinito, e nem deve ser. Tamanho infinito de negócio também é complicadíssimo. E aí você tem que falar assim, cara, quem é esse público-alvo que de fato vem consumir? E a gente começou a pesquisar. À medida que as lojas abriam, nós começamos a olhar para dentro das lojas e nós começamos a ver que quem frequentava as lojas, 80% do público que estava lá dentro era feminino, era mulher. Se você for lá hoje, o que você vai ver é mulher nas lojas. 80% é mulher. Só que aí você fala, então beleza, são todas mulheres? Se você dividir meia a meia, eu tenho 110 milhões. É até mais mulher do que homem, né? Um pouco mais ainda. Mais. Você fala, pô, beleza, ainda tem gente para danar, né? Só que não. Ainda tinha mais um filtro. Era aquela mulher que queria aquele momento de experiência. Não era aquela mulher que queria só comer para matar a fome. Ela queria sentar, ter aquele momento. E aí existe um outro crivo para você separar. Eram as mulheres acima de 35 anos. Eram as mulheres normalmente casadas. Eram as mulheres normalmente com filhos. E o que isso tinha relação, esses três públicos? Porque não necessariamente tinha que ser as três coisas. Não precisava ser as três coisas. Mas a mulher que já tem filho, a mulher que já é casada, a mulher que está acima de 35, ela já quer um momento mais de experiência. Ela não é aquela mulher que é o público que pega e leva e sai andando comendo. Ela busca um produto de maior qualidade. Cara, porque aqui tem muita qualidade. Tem qualidade, tem atendimento, tem tudo. Tu não encontra isso aqui em cafeteria. Não encontra isso aqui. Não imagina você sentado impressionante. na cafeteria tomando tranquilidade, pensando na vida, só que você tomando um café na taça aqui, cara. Você olha, é outro momento de vida que você tem. E nós começamos a notar que o cliente, que quem era o cliente era esse. 80% do negócio estava aqui. E quem eram os outros 20%? Quem eram os outros 20% era um geral. Era a mulher mais jovem, era a mulher mais velha, que a gente chama de geração prateada, carinhosamente. Eu já estou chegando nessa geração, Eu gostei dessa aí. Geração prateada. Vou até anotar essa aí. Geração prateada. Nós fizemos uma ação de 6 meses só para geração prateada. Cara, muito bom. Tinha 10% de desconto nas lojas, geração prateada. Então, assim, os 20% estava mesclado em tudo. Cara,
dá para eu pegar e ficar desenvolvendo. É melhor eu desenvolver para um tanto de pouquinho, Sim. que era os 20, era 5% um, 3% outro, 1% outro, eu dividi aqui, ou eu focar e desenvolver um negócio para 80%. E é essa a mentalidade do empreendedor que a gente tenta, cara, hoje, através dessa comunicação nossa aqui na internet, a gente está falando em todos os lugares, mostrando a marca, é justamente levar essa compreensão para o empresário, que, cara, você precisa entender quem é o 80% do seu público. Uhum. E parar Boa. de se desviar no 20%, porque qual que é o grande problema? O cara chega no negócio dele, abre a porta lá, aí o 20%, às vezes, o 20%, ele sempre vai questionar. Por quê? Porque o negócio não está feito para ele. Então ele vai chegar e vai falar, beijinha aqui. Não, não é para você, cara. Só que aí o empresário fica com isso na cabeça. Aí chega o cara, eu queria o pão com ovo. Aí o cara fica, o pão com ovo. E existem também até as técnicas de vendedores, eu não sei se você sabe disso, o vendedor, ele manda 3, 4 pessoas, vendedor de produtos qualquer, ele manda 3, 4 pessoas num negócio perguntar se tem aquele determinado produto na loja. Aí o cara fala que não tem. Depois ele aparece com uma solução do problema. Com o produto. Aí o cara coloca o produto não vende para ninguém. Porque se um franqueado meu falar que ele vai colocar tal produto, esse produto começar a vender, porra, eu vou ser o primeiro a querer falar, vamos colocar na rede inteira. Total. Só que eu sei que não vai. Então, como que a gente... Então, o desenvolvimento, por que eu estou te explicando isso? Porque depois, se eu só te falar da gente pensar no maçarico e tal, seria muito, muito vago. Uhum. Então, essa criação e esse desenvolvimento foi por a gente entender exatamente o que o nosso cliente queria. Perfeito. Eu entendi que era esses 80%. Eu entendi quem era e eu entendi o que ele queria. Uhum. Que é justamente esse momento. E eu entendi que ele não tinha problema de pagar desde que ele recebesse de volta esse atendimento dessa maneira. E aí, de novo, é o que o empresário precisa entender. Porque também, se ele só tiver o produto lá de qualidade e não fizer o atendimento com experiência, não adianta nada. Total. Sorriso no rosto, disposição. Exato. Então, aí a gente começa a desenvolver os produtos. Então, daí nasce o maçaricar na mesa. Uhum. O maçaricar na mesa, cara, é loucura. O maçaricar na mesa é o seguinte. Instagram na hora aqui. Exatamente, era o que eu ia falar. É o que eu chamo de marketing gratuito. Sim. É você tem centenas de milhares de influenciadores do seu negócio. Sim. Sem que você precise pagar nada. Exato. Acender o maçarico é automático. Puf. Servir um café na taça é automático. É impressionante. Se você for em qualquer loja, cara, é assim, ó, é gente famosa fazendo isso. Total. Nós tivemos esses tempos atrás, a Maiara lá, da Maiara Marais, não sei qual das duas que foi, mas uma delas, por servir na taça, ela postou, Xerimbal. Sim. Nós tivemos a Rafa Kalimann outro dia colocando, porque era um cappuccinoca com a borda de doce de leite. Uhum. Ela achou o máximo lá no shopping do Rio de Janeiro e postou. Então você tem milhares de influenciadores, porque todos nós somos influenciadores. Você 100%, entende isso, né? 100%. Se você tiver 500 seguidores, você é influenciador daquelas pessoas. E você postar qualquer coisa, você influencia as pessoas. E nós entendemos que era isso. Tudo que eu fazia dessa maneira, o cliente postava, o próprio seguidor do cliente via e a gente ia ganhando mais público. Perfeito. Então, o negócio é feito pensado nisso. Então, toda vez que a gente cria a experiência para isso. E aí vem a segunda parte. É ter sempre adicionais. Porque o adicional é onde está, onde que você pega uma loja de 260 mil. Uhum. Você fala, cara, por que esse cara chega? Ótimo atendimento. Sim. Postando o tempo inteiro, cliente voltando, mas é um cara rei de vender adicional. Então, é um cara que o cliente chega e pede o café tradicional, ele sempre oferece o da taça, que ele tira R$5 a mais. Uhum. O cliente pede um hot dog mineiro, ele sempre oferece finalização do chefe, que é R$7 a mais. Uhum. E qual que é o custo disso? Só imposto. O custo é só imposto. Total. E aí ele vai agregando, a famosa R$1 pela batata maior. Se você virar no pote, as batatas, elas têm 2 batatas a mais. Exato. É 2 batatas a mais. Exato. Por R$1. Agora não é nem mais um, né? Acho que agora é R$3. A pipoca do cinema. A pipoca do cinema. R$2 a mais. A mais, exato. E é nada, é o pacote que muda. Sim. Então a experiência, ela, de fato, ela não nasce porque a gente quer fazer o bonito. Não. Ela nasce daí. E aí vem a segunda parte, que a gente também entendeu. Nosso cliente não é o cliente que quer ver um negócio bonito, mas que não seja gostoso.
Até porque se não fosse gostoso, não tivesse qualidade, não tinha o boca a boca. Exato. Então, assim, não pode ser ruim. Tem É. que ser gostoso o produto. Então, beleza, o brasileiro tem paladar adocicado. Muito. Então, a gente traz adocicado. Uhum. O brasileiro não gosta daquele negócio xoxo sem tempero. Então, quando a gente traz o salgado, a gente traz sabores. Uhum. Então, nós não somos sabe aqueles negócios americanizados que o povo gosta de tomar só para fazer média ali, é ruim para danar? É. A gente não Sim. faz esse tipo de produto. Perfeito. A gente não faz esse tipo de produto. Não faz, que é só para fazer modinha. A gente só faz coisa gostosa. Muito bom. Entendeu? Muito bom. E Edu, quero explorar contigo, porque assim, vocês estão num crescimento bizarro, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Vocês estão num crescimento bizarro. E daí a gente tem um outro cliente que é o franqueado. Sim. E como é que qual que são os rituais que vocês fazem com os franqueados para manter essa qualidade que vocês planejam aqui? Né? Para vocês garantir que essa entrega de experiência está acontecendo lá na ponta, né? Porque quanto mais franqueado, Sim. mais complexidade. Com certeza. Né? Como é que vocês fazem isso? Começa assim, ó, eu queria que tu começasse desde a seleção do franqueado, porque se a gente pegar aquele filme Fome de Poder, já assistiu? Sim. Tu viu, né, que quando o Kroc lá começou a vender franquias, ele foi para os mais ricos. Daí ele viu o quê? Cara, que esses caras não estavam tocando o negócio. Daí eles começaram a desvirtuar o produto. E ele viu, não, cara, o perfil de franqueado ideal normalmente é um casal que não tem uma renda ali, mas não é muito, e daí esse cara trabalha muito, segue os processos, né? Como é que vocês fazem aqui? Primeiro ponto, você já fez essa leitura. O nosso franqueado de maior sucesso não é o investidorzão já ricão que vem para comprar. Definitivamente não. Já é o primeiro filtro. É o primeiro filtro porque esse cara, ele já tem uma renda alta em outras coisas, ele quer que o negócio dê essa mesma renda alta, porém, sem trabalhar. Daí é complicado. Né? E aí, às vezes, eu já perguntei, por exemplo, um médico, um certo dia, numa reunião comigo, ele, não, mas isso... Eu falei, doutor, deixa eu te falar uma coisa, quantas horas o senhor trabalha por dia? Ele, no mínimo, 12. Eu falei, então pronto, é só o senhor trabalhar 12 horas lá, que lá vai te dar o mesmo retorno. Agora, o senhor quer que te dê o mesmo retorno com a loja, só o senhor trabalhar as 12 horas, com todo respeito com o senhor, que eu estou dizendo. Falei com ele, rapaz, gostei de você. Respondeu desse jeito para mim. Muito gostei de você. Não, eu perguntei para ele, falei, doutor, por o senhor ter essa renda, eu lembro direitinho, esse cara estava na época ganhando 50 mil. Ele falou, quanto que o senhor ganha? 50 mil. Quanto o senhor trabalha por dia? Hoje eu não dou mais plantão e tal, mas trabalho 12 horas todos os dias e aos sábados. Falei, então pronto, então o senhor divide essas horas, quanto o senhor está ganhando por hora? Dá para o senhor ganhar 12 mil se o senhor fizer essa mesma intensidade lá? Dá. O senhor está disposto a fazer igualzinho? Só que, para ele fazer, e aí isso tem que ficar muito bem entendido aqui, senão o cara também fala, eu estou trabalhando 12 horas por dia e não estou ganhando. Aí eu vou te fazer outra, aí eu pergunto para você, você estudou o mesmo tanto que o médico estudou? Porque o médico ficou 6 anos na faculdade, 2 na residência, no mínimo. No mínimo foram 8 anos. No mínimo foram 8 anos. Você só quer abrir a porta do negócio e ficar lá 12 horas. Não. Esse cara é um especialista em alguma área. Esse cara, no caso esse que eu falei dos 50 mil, esse cara fez 10 anos de residência. Foi 6 de medicina e 10 anos de medicina. Porque foi 6, 2 de residência clínica médica e 2 da especialidade que ele fez. Então o cara estudou 10 anos. Para estar aqui hoje nos 50 mil. Aí você quer abrir hoje, só dedicar 12 horas e ter? Não. Então, a primeira coisa, você precisa estudar e se preparar. Boa. Tá? Porque senão fica todo mundo achando que é só abrir e trabalhar 12 horas por dia. Não é. O segundo perfil que eu não gosto é pai comprando para filho. Para filho que não quer trabalhar. É complicado. Tá? Eu não gosto de fazer. Qual o perfil que eu mais gosto? O que você acabou de falar. Casal que ainda, de preferência, continue trabalhando, que o outro assuma um negócio e que precise ganhar dinheiro. Porque se ele precisar ganhar dinheiro, ele vai fazer tudo que tem que ser feito. Perfeito. Tá? Beleza. Então, esses são os perfis, esse é o perfil, assim, prioritariamente que eu gosto. E o que eu alinho a expectativa com o cara? A expectativa que eu alinho é, você vai ganhar dinheiro desde que você entenda que tem público-alvo certo, que tem que servir experiência, que tem que oferecer mais de um produto para o cliente, que tem que participar dos treinamentos, que tem que seguir as regras, que não pode sair do padrão. Eu coloco essas regras para ele.
Se o cara respeitar isso aqui, ele vai ter sucesso. Perfeito. Se ele desviar em uma dessas, já começa a dar errado. Boa. Aí vem a segunda parte. O desafio de manter todo mundo. Porque aí, Lucas, aqui você já passa... Você não consegue fazer uma análise desse cara antes, quando você está vendendo pro cara. Quando ele está vendendo, ele promete de pé juntinho que vai fazer isso tudo por aqui. Exato. Ele promete, velho. Exato. Se você, cara, assistir, sei lá quantas lives eu tenho gravadas falando sobre isso com os candidatos antes deles se tornarem franqueados. Cara, são inúmeras lives eu tenho gravadas. E aí o cara entra e tal. Aí, você sabe, o cara, quando o negócio começa a não acontecer direito e ele vem reclamar comigo, eu só falo assim, você estava na live, você fez a live comigo antes de comprar? Ele fala, fiz. Eu falei, o que eu falei na live? Aí eu falei, você devia lembrar. Porque eu te falei que não pode ser assim. Aí ele vai puxando os indicadores ali. Exato. Eu puxo o indicador do cara. Eu chego, você sabe como é que eu pego o franqueado? O que tem sucesso, eu já sei. Eu pego o relatório dele e olho, o cara atendeu lá 5.500 clientes no mês. Tá? Uhum. Vamos pegar esse cara aqui. Não, vamos pegar um cara, porque 5.000 clientes é muito fora da curva, tá? Sim, esse cara. Vamos Vamos pegar um cara de 2.000 clientes. Boa. Tá? Aqui já é um cara também já rampadaço, tá? Sim. Não é cliente, tá? É ticket. Perdão, sim, eu tô sim, falando sim. é ticket, tá? Ticket, porque o cara foi mais de uma vez, Boa. Eu olho, se esse cara tem, pelo menos aqui, 50% dos clientes dele compraram mais de 3 produtos, esse cara já tem um retorno legal. 3 produtos é o primeiro indicador. Boa. E o segundo indicador é se pelo menos 50% também tem 50% de venda de adicionais. Boa. Perfeito. Esse cara vai ter isso, 2.000 clientes, esse cara vai ter isso, esse cara está faturando bem, esse cara está 80 mil, 100 mil, até mais de 100 aqui faturando. Perfeito. Tá? Esse cara vai ter. E esse cara vai estar ganhando ali uns 20 mil por mês. Um negócio dessa maneira. Boa. Aí eu pego uma loja, às vezes, de 1.000 clientes, que poderia até estar com um faturamento de 50k. Esse cara poderia estar. Aí você começa a olhar 5% de adicionais. Ou seja, não oferece. Já. O cara de 50, ele ofereceu para o 100. Claro. 100% ele ofereceu. 50 aceitou. É a regra. Só que o cara é assim, só que vai ter dia, Lucas, que você vai oferecer para 10, só um vai aceitar. Mas tem dia que você vai oferecer para 10, 9 vão aceitar. Exato. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Aí que tá, né? É aí que tá. Só que o cara oferece, ele... eu ofereci. Um dia eu cheguei numa loja, eu falei, me dá um café na taça. A menina falou, não, aqui a gente não serve café na taça. Eu falei, mas por quê? Os clientes não gostam. Os clientes? Quantos clientes falaram pra você que não gosta? Ela, um cara veio aqui e falou que era nada a ver. Eu falei, um cara falou que era nada a ver e você tirou. Isso na Xerimbom. Pô, tirou o processo que tirou o processo. Da marca. Da marca. Que loucura. Tirou o processo da marca. Então, assim, é um desafio. Porque eu lido aqui, eu não lido mais com processos que você vai achar que todo mundo vai repetir, porque cada ser humano tem uma mentalidade. Sim. E aí o cara que tem uma mentalidade que ele não quer seguir esse processo, não tem nada que você faça com ele que vai fazer ele ser bom no negócio. Então aí a gente começa a trabalhar os repasses. Porque o cara que não faz direito, o que você tem que fazer com ele? Tirar e colocar um que está fazendo direito no lugar. Então vocês têm um controle de qualidade de franqueado. Se o cara não está seguindo ali por X meses, vocês... Troca. Animal, faz cara. Repasse. Animal. Faz o repasse, entendeu? Pô, muito bom. E aí todo mundo acha, repasse não. Repasse é mundo dos sonhos. Sim. Repasse no franchising é assim, é maravilhoso. Sim, total. Por quê? Protege a marca, né? Protege a marca. Protege a marca, que é o bem mais valioso da franquia. Exato. Né? E aí o que tem acontecido muito? O franqueado bom tem comprado do franqueado ruim. O cara já aprendeu a fazer. O cara bom vai comprando do cara ruim. Muito entendeu? bom. É o que mais tem acontecido hoje legal. na rede. E aí eu te digo, o grande desafio hoje, não só nosso, de qualquer franqueadora, cara, Cacau Show, Copenhague, McDonald's. Sim. McDonald's. É franqueado manter padrão de loja. É franqueado não se desvirtuar aqui nesse caminho. Sim. Um McDonald's da vida, ele tem um processo um pouco diferente, que é o seguinte, é um contrato muito mais rígido e tal, que o franqueado, quando ele desvia de qualquer coisa, uma equipe do McDonald's vem, assume e expulsa o cara. Caraca. Expulsa.
lá expulsa. Tem conversa. Ou você faz direito, ou eu te expulso. Sim. Dá para já fazer isso com a nossa marca? Ainda não. Ainda não, claro. Tem um processo. Claro. Não, ainda não estamos buscando, tá? Estamos trabalhando para ser o McDonald's do café. É isso. É isso aí, cara. Entendeu? É isso. Estamos trabalhando para isso, Animal. mas ainda não é dessa maneira que a gente consegue fazer. Então, nossa maneira ainda é tá ali conversando com o cara, tá ali mostrando pro cara que ele tá fazendo errado. Tá ali, a gente vai na loja e mostra pro cara, tá errado, tá vendo? Olha, o próprio cliente vai lá, reclama, a gente pega a reclamação do cliente. Ó, seu cliente, filho. Seu falando. cliente. Tava aqui, teve a experiência com a loja. Eu fiz agora uma ação na TV, onde nós bancamos, nós fizemos uma ação na TV que é o seguinte, o cara copiava o QR Code e podia tomar um café grátis em qualquer loja do Brasil. Você imagina, isso num programa de televisão, domingo à Caramba. tarde, audiência gigante. Beleza. Pra quê? Pra eu encher as lojas de cliente. Teve franqueado, cara, que vendeu café em copo de isopor pro cara que queria levar, porque ele falava que o copo da marca custa 50 centavos a mais do que um copo de isopor. Dá vontade de eu pegar o cara e falar assim, o meu copo de isopor tem a marca, né, filho? Ah, eu Pro fiquei cara levar a indignado aqui marca. agora. Você entende? E Que aí você loucura. fala assim, cara, o que eu faço? Eu mato? Entendeu? Então, assim, eu não tenho uma fórmula mágica de te falar assim, como que resolve? Não tem. Perfeito. É um trabalho. E Edu, constante. falando ainda, voltando a falar de cliente agora. Cara, se tu pudesse perguntar qualquer coisa para o teu cliente e garantir uma resposta 100% sincera, o que tu perguntaria e por quê? Meu cliente franqueado, O cliente final. cliente final. Ou pode ser para os dois. Porque são dois relevantes para o teu negócio, né? Para o meu cliente final é sabor. Sabor. Você gostou desse sabor? 100% sincero. 100% sincero, ele vai me responder que sim. Boa. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Ele pode não me responder, por exemplo, o café pode ser que não saia no sabor certo se o franqueado preparar errado. Se tiver um preparo errado do produto, não vai ficar gostoso. Agora, vamos considerar a situação normal, padrão, não tem como. Boa. E pro franqueado? Pro franqueado, cara, aí eu perguntaria outra coisa, eu perguntaria um outro lado da moeda para ele. Eu perguntaria para ele o porquê, e não só para o franqueado, eu perguntaria isso para o ser humano. Ser humano. Por que você não segue a regra que deu certo? Eu perguntaria isso. Sabe por quê? Eu vou puxar um outro assunto para você, por que eu faria essa pergunta. Porque a gente vive num mundo... eu não sei, vou falar aqui, não é sobre religião, mas é sobre Deus, de fato. Então, eu não sei o que você segue de religião, se você acredita ou não. Acredito, enfim. Então, pronto. Então, você não acredita que você veio do macaco, certo? Não. Então, beleza. Então, tá ótimo. Se você tivesse acreditado que você veio do macaco, ia ser difícil eu fazer isso com você aqui. Então, desde que o mundo é mundo, Deus foi lá, em Gênesis falou, no primeiro dia, ele fez tal coisa. No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, ele descansou, o mundo começou a insistir em não cumprir o manual. E eu me coloco no meio desse ser humano. Até 2020, eu insistia em não seguir aquele manual. E minha vida era assim, ó, uma montanha russa. De 2020 para cá, eu passei a seguir mais o manual, mas não completamente o manual. Minha vida ainda deu um monte de coisa errada. De 2023, quando eu infartei, quase morri. Cara, essa história... Cara, eu queria que tivesse tempo pra gente falar dessa história aqui, cara. A gente fala rápido. Ah, essa história é foda. Eu quase morri. É um infarto, eu falei, agora acabou, agora eu só sigo o manual. Minha vida começa a ser outra. Minha vida começa a ser outra. É o que eu tô falando com você, eu tô aqui acabando, eu tenho que falar. Hoje, eu vou falar desesperadamente, absurdamente, contando sobre tudo que aconteceu na minha vida cada vez mais. Essa semana, contando o podcast, eu vou ter falado 6 vezes na semana. Eu vou ter dado ou palestra ou podcast 6 vezes. Hoje eu faço 2 palestras ainda. Animal. Um online, logo agora eu acabo aqui, outra presencial e outra mais tarde presencial. Boa. Entendeu? Então, assim, eu passei a seguir o manual do Criador. Então, minha pergunta para o ser humano, de forma geral, não só o franqueado, é por que não seguir o manual? Porque esse manual da franquia que eu te digo é o manual que faz o cara ter 260 mil e ter 140 de lucro.
Sim. Esse cara, você pode ir lá no meu Instagram, tem uma resposta dele, Edu, você errou, que eu falei que ele teve 260 mil de faturamento e teve 80 de lucro. Um dia eu soltei um vídeo. Aí ele mandou para mim, não, deixa eu te corrigir. Não foi não, eu tive foi 140 de lucro. Eu faturei 260, tive 140. Aí eu perguntei para ele, por quê você faturou? Ele falou, porque eu segui o manual. Eu segui exatamente o que você fala. Eu te sigo, eu acompanho, cara, foram vocês que fizeram. Vocês têm quem dá certo, quem dá errado. Vocês falaram, quem dá errado faz assim, quem dá certo faz assim. Eu só faço quem dá certo. Muito bom, cara. Só que eu tenho que fazer essa analogia com o manual da vida, porque senão, às vezes, fica parecendo que, que eu sou arrogante, prepotente, que eu sei de tudo. Não, eu não sei de tudo. Eu sei desse negócio de cheirinho bom. Desse negócio eu sei mais do que você. Porque você, Lucas, eu sei mais. Eu e o Wilton, desse negócio, sabemos mais do que todos que estão. Com certeza. Pô. Desse não sabemos. Por quê? Fui eu que criei. Nasce esse negócio nesta cabeça. É essa cabeça que testa, que vê o que dá certo e o que dá errado e coloca só o que dá certo para as pessoas e tira o que dá errado. Eu sei o que dá certo e o que dá errado. Então, desse negócio de cheirinho bom, eu sei mais do que o outro. Boa. Então, disso eu sei. Boa. Das outras coisas, não. Quem sou eu? Tanto que as 6 vezes que eu falei essa semana foi só para falar de cheirinho bom, que é o que eu sou bom, é o que eu sei falar. De venda de franquia, que é o que eu sou bom e sei falar. E eu tenho que fazer essa paralela, essa analogia com a Bíblia. Total. Com o manual do Criador. Se você passar a ler e seguir rigorosamente o que está escrito lá, você não vai ter problema na vida. Lá, por exemplo, fala no livro de Provérbios, fala o seguinte. Provérbios é porrada, né? Não seja fiador. Lá fala, não seja fiador de ninguém. Porque se você for fiador, você vai perder até a cama que você dorme. É verdade, tá lá mesmo. Lá fala assim, o que quer dizer hoje? Você vai perder sua casa. Tá lá, irmão. Tá lá. Tá lá mesmo. Pior que tá mesmo. Tá lá. Não seja fiador de ninguém, porque senão você vai perder até a cama que você dorme. E você insiste em ser fiador dos outros. Meu pai perdeu um monte de coisa sendo fiador dos outros. Que loucura, né? Você entendeu? Loucura, que então loucura. É isso, cara. É só entender o que deu certo e o que deu errado na vida. Tá? Edu, última pergunta. Vambora. Tá? Pra gente encerrar aqui, a gente sabe que o tempo aqui tá curto. E puxando você sabe aqui... que a gente continuaria mais uma hora aqui. Nossa, total. A gente marca um segundo. Não, com certeza. Fazer igual eu fiz com a Fabi Carneiro, a Fabi do Café com Joia. Nós fomos lá e gravamos um. Cara, ficou o assunto, ela, vamos fazer outro. Fizemos outro, o segundo deu melhor do que o primeiro. Não, vamos fazer, certeza. Fechou. Cara, puxando pro universo aqui da Harma, aqui, que é muito de review, reputação, etc, né? Cara, se a experiência da cheirinho bom fosse um review no Google, qual que seria a nota e o título? Cara, olha só, vamos aí, a gente tem que separar e saber. Se o meu franqueado tivesse fazendo 100% disso aqui que eu te falei, ele não tivesse falha na entrega do produto, não tivesse falha na experiência do cliente, que aí são pessoas, eu tenho que contar com isso. Se ele não tiver, sem dúvida nenhuma, eu não falo de 10, não, eu falo de 1000. Por quê que eu te digo isso? Porque todas aquelas minhas lojas que têm isso aí entregue de maneira, dessa maneira padronizada e com a experiência, minha nota é 10. Perfeito. Muito bom. Teria. Você pode fazer essa pesquisa. Todas as minhas reclamações, que eu tenho reclamação, sim. No universo do número de pessoas que eu atendo no mês é pequena, tá? Porque, graças a Deus, é pequena. Mas as pequenas reclamações que eu tenho é o cara falando, eu fui lá e demorou. Tá, cara, demorou. Demorou. Então, foi alguém no processo que errou. Então, demora, beleza? Perfeito. Eu tenho alguém falando, meu produto veio queimado. Foi alguém que errou no processo da entrega do produto. Meu café foi frio. Foi alguém que não preparou o café da maneira que deveria. Perfeito. Se ele tivesse preparado 100% dentro do padrão, você não teria essa reclamação. Você não tem uma reclamação lá, falando assim, nada a ver essa drip coffee, que você pode levar para qualquer lugar que você tá, abrir um saquinho, deixa eu abrir isso aqui, você acha? Isso aí é legal, hein? Olha isso. Alguém vai reclamar disso? Você leva isso aqui. Chique. Na sua mala, você vai viajar, Total. chegou. É que alguém tem como reclamar disso. Abriu. Olha aí. Pegou. Cortou aqui em cima. Pegou lá no café da manhã, uma taçona chique para tirar a onda com os outros. Coloca na taça colocou aqui, ali. pega uma água quente. Maravilha. E colocou aqui dentro. Toma um cafezão. Na hora que tirou aqui, você joga. Um grande abraço. Um abraço aqui fora. Não vou desperdiçar, não. Vou tomar isso aqui. Depois eu tomo. Eu vou tomar isso aqui. Fez aqui.
tomou um cafezão. Tem como alguém reclamar disso? Não tem como. Tem como alguém reclamar de abrir uma caixinha dessa? Esse é o melhor. Pô, tô abrindo seus produtos tudo, cara. Aí você vai tomar mesmo, né? Alguém abrir uma caixinha dessa, pegar uma cápsulazinha dessa, enfiar na máquina, apertar um botão e tomar um café. Coisa linda. E sai. Não tem como ninguém reclamar. Tem como você abrir uma lata dessa, de um café desse especial. Caramba. Tomar Meu, deixa eu cheirar isso aqui. Você tomar esse café e falar que é ruim? Isso aqui é uma maravilha. Você entendeu? Muito bom. Não tem jeito. Muito bom. Você não tem como colocar aquela geleia de abacaxi em nada Geleia da sua de vida. abacaxi, caramba. Com pimenta. Isso aqui com Oh, queijinho, isso aqui com a Que carne. isso, hein? Vai ficar a coisa mais gostosa do mundo. Que isso, cara. Então não tem como ficar ruim, Lucas. Pô, muito bom. Agora, se a apresentação e a venda, se você vender esse produto aqui, é maravilhoso, mas se você vender ele fora do prazo de validade, o que vai acontecer? A gente vai reclamar. Total. Certo? Então é Maravilha. isso. Então, hoje, eu sem dúvida, e eu quero conhecer mais a plataforma. Vamos. Edu, cara, meu Deus, que papo, cara. E agora me diz, se a galera quer te encontrar, por onde é que eles te encontram aí? Cara, Quero se conectar contigo. Insta é o caminho mais fácil. Tá. Eu respondo todas as pessoas no Instagram. É verdade, eu conheço tudo por lá. Eu respondo todo mundo no Instagram. Tá? Schroeder Eduardo, se puder colocar o nome aí. Não, vou botar na descrição. Coloca na descrição, Schroeder Eduardo. A gente também está agora com o canal do YouTube, começando ali um canal do YouTube, onde eu levo um pouco dessa experiência que eu tenho em conteúdos maiores, conteúdo de venda ali. Tem também o nosso podcast da Escola do Franchising, que é onde a gente fala realmente para o mundo aí do empreendedor, do franqueador. Legal. Tá? Ali você vai me encontrar também. Acho que os principais são esses, nos outros eu ainda não tô lá no TikTok, mas nada demais. Mas o Instagram realmente é onde eu tô ali mais forte. E eu queria só deixar uma mensagem final para as pessoas. Por favor, cara, por favor, com certeza. Eu te falei da minha história. Eu infartei, eu tive que ser operado, abri o peito, eu morri, voltei. Caraca. Encontrei com Deus e ele falou, ainda não é seu momento, filho, volta lá. E ele falou claramente assim no meu ouvido. Eu tenho uma voz audível de Deus no meu ouvido nesse momento. Ele fala comigo, meu filho, eu estou tirando tudo de ruim que é na sua vida, porque a partir de hoje, da sua boca só sai a minha palavra. Caramba. E eu fiz uma promessa para Deus que por onde eu fosse, falando para centenas, para milhares, para quantas pessoas fossem, eu sempre honraria o nome de Deus. Eu sempre deixaria claro que tudo que eu tenho, que eu fiz e que eu faço é para a honra e glória do Senhor. É tudo para Ele, é tudo por Ele. Eu fiz essa promessa para Deus. Então, eu fiz a promessa que por onde eu fosse, eu também deixaria uma oração para as pessoas. Que por mais 24 horas, você permaneça no caminho de Deus. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Porque Deus nunca, jamais, Ele escreveu por linhas tortas. As linhas sempre foram retinhas. Nós aqui resolvemos caminhar fora das linhas, fora do manual. Mas Ele sempre vai estar lá, de braço aberto, esperando você voltar a caminhar nessas linhas. Amém, cara. Pô, de novo, beleza? Cara, que animal. Obrigado. Então, cara, Edu, obrigado. Cara, assim, foi sensacional. Então, você aí, cara, depois desse papo, senta o dedo no like, compartilha aí no grupo da firma, compartilha com todo mundo no WhatsApp, porque para levar esse conhecimento para mais pessoas. Depois, se você quer acompanhar os cortes, novos episódios do podcast, segue a Harman lá no Instagram, tanto no YouTube, no Instagram, no Spotify, no LinkedIn também. E se você também quer se conectar comigo, quer fazer uma sugestão de um convidado, uma temática, o Lucas Hansel, tanto no LinkedIn como no Instagram. Tá bom, meus queridos? Fechou? Até o próximo episódio. Caramba, Edu. Meu Deus, cara. Que episódio foda. Já tá no jeito aí. Ó, 9h59.